Amém, irmãos? Amém. Caiu aqui. O que aconteceu? Voltamos. Caiu a live, irmãos. A parte do áudio aqui, top. Vamos voltando aqui. Aí eu vou Amém. trazer o Grener de volta. Vou trazer de volta aqui. Senhor Jesus, amém. Continuando, vamos esperar o Grener. Estou buscando trazer aqui. Ó, os irmãos ainda estão entrando, pessoal. Meus irmãos, estamos entrando aí. É sempre um desafio, né? Ter a rede Sempre. estável, né? Não se preocupem, é assim mesmo. Preciso terminar, né? Aqui, a ideia antes de... vamos esperar o Grener entrar. Não sei se caiu para ele também. Acho que tá todo mundo fora. Voltando também, quem vai entrar. Aí, epa. Amém. Jeremias voltou, falta o Grener. Que ele tem para realizar. Então ele recebeu uma missão final de Deus. Então nós, como jovens, o comprometimento vem daí, desse relacionamento. Amém. Então, claro, tem milhões de detalhes nessa história da sua própria... E muitas vezes eu aprendi a bastante ir para a presença do Senhor para passar pela cruz se aquelas coisas que eu tinha, ideias que eu tinha, eram que o Senhor tinha dado para mim ou não. Muitas vezes eu desisti delas e outras vezes elas passaram e foram. Então, o imediatismo dos jovens joga contra eles. Tem muito potencial, mas são imediatistas. E aí podem jogar uma grande história pela frente com Deus, porque não se submeteram ou quiseram uma coisa muito rápida, não esperaram a vida solidificar, a cruz passar pelos seus ímpetos, né? E você vai ver, é bonito, muitas coisas são assim acolhidas pelos nossos irmãos e muitas coisas não. Mas aquilo que Deus realmente passou pela cruz é aquilo que produz resultado em todas as igrejas. Então o Graner já sabe, né? Aquilo que a gente lança na geração final, santa geração final, se torna às vezes muitos benefícios e coisas que nas próprias igrejas aplicam depois e ajuda, né, a fortalecer até o viver da igreja. Então, a gente tem que estar muito debaixo da direção dos nossos irmãos para ser fiel ao Senhor e não causar nada que venha natural, sabe? Então, esse é um sentimento E a limpeza que vem da cruz é um sentimento de paz muito abundante. A verdadeira felicidade vem desse núcleo aí. Amém. Terminei, deu tempo para você voltar, Grener, agora. Amém. Tá contigo. Caiu aqui para mim, né? Voltei. Amém. Então, repete a pergunta aí do Mício. Agora que eu fiquei meio perdido aqui, igual cachorro em dia de mudança. Eu vou dar um breve resumo do que eu entendi do irmão André, que o sentimento dele é tentar fazer a geração também, esses jovens,
ele conseguir comunicar o seu sentimento para a liderança de maneira simples, né? E saber que nem sempre vai ser acatado, né? E assim passar também um sentimento pela cruz. Porque uma vez que o sentimento vem pela ressurreição, o Senhor abençoa. E produz na igreja um viver realmente adequado. Esse é o que eu entendi para o irmão André, né? E a pergunta é essa: como pegar esse jovem que hoje é um tremendo potencial e às vezes tem um espírito muito crítico, né? E como alinhar ele, como cuidar dele, né? Sim. Uma frase que o Mondong dizia era o seguinte, né? Eu prefiro tentar frear um cavalo selvagem do que empurrar um jumento, um pangaré. Então, é muito bom, né, ver a turma engajada, os jovens com iniciativa, com desejo de avançar e tudo mais. Então, hoje, acho que nós temos um ambiente muito bom, um clima muito bom entre nós, e a gente vê os jovens engajados, adolescentes, estão engajados, estão querendo praticar, e vão surgindo, né? Dentro desse desejo tudo, surgem coisas novas. Por exemplo, surgiu o posso orar por você, né? Também. A frase posso orar por você, e assim surgiu a comportagem dinâmica, né? Então, essas iniciativas, esse desejo de avançar, de fazer, de cumprir a vontade de Deus é muito positivo. E tem dois lados, né? Tanto o lado daqueles que estão liderando, né, de considerarem realmente toda a proposta que está vindo, ser pessoa aberta, receptiva, tá certo? Como também o lado daqueles que estão com o desejo de avançar, com os jovens, normalmente adolescentes, jovens, são cheios de ideias, né? Então, vamos fazer isso aqui e tudo mais. E aí vem essa questão da comunhão, né? Da comunhão, da coordenação. Então, a gente precisa realmente aprender. Eu também, na minha adolescência, na minha juventude, também fui cheio de ímpeto para querer fazer muitas coisas, e eu aprendi, né? Assim, levei muitas bordoadas ali, restrições, correções e tudo mais. Mas uma coisa que eu queria dizer para toda essa geração, às vezes a gente fica muito dodói, né? Muito dodói, assim, com qualquer não, a gente fica muito ressentido. Também, então não quero mais, também desanimo e tudo mais. Então, a gente, como tudo na vida, a gente precisa aprender, né, a receber os nãos da vida, os nãos de Deus. E se a gente aprende isso, nós vamos ser úteis nas mãos do Senhor. Tá? Então, às vezes a gente vem com muitas ideias, e às vezes a ideia é boa, mas talvez não seja para aquele momento. Entendeu? Então, aquilo lá vai ser usado por Deus mais para frente. Então, é muito importante que a gente mantenha o nosso coração saudável, então, assim, saudável, positivo, né? Querendo fazer a vontade do Senhor. E também, para isso, é importante que a gente ouça, né? Para a gente servir, a primeira coisa é aprender a ouvir. Então, tem que ouvir o que Deus está falando, qual é a direção, tem que ouvir a palavra profética. Você precisa saber ouvir. Então, quando você aprende a ouvir e ouve bem, tá? Aí sim, o Senhor também te dá um sentimento para como desenvolver aquilo, né? A experiência que a gente ouviu já do Douglas, né? Ele ouviu o servo de Deus, né? E aí ele foi praticar, ele foi aplicar, e assim a gente tem visto muito, né? Muitas iniciativas que os jovens têm tido, adolescentes têm tido, mas sempre prezem isso, valorizem isso de estar ouvindo bem, estar na comunhão, na coordenação. E também tem que entender o seguinte, que às vezes está tudo certo, tanto a ideia
como o tempo. Mas por alguma razão, Deus permite que os irmãos que estão à frente acabem te bloqueando. Por quê? É porque Deus também quer ensinar uma lição para você. Né? Deus quer trabalhar em você, Deus quer trabalhar no seu coração. Então, quando a gente recebe um não, é uma excelente oportunidade para a gente ter comunhão com Deus e aprender com aquilo. Né? Gostei muito, né, que o Grenner falou. Então, assim, existe um lado que é o lado da liderança, dizer não, mas tem um outro ponto que a gente precisa muito, é os nossos amigos. Você tem que ter, né, se você cria um serviço de jovens que tem amigos, e aí um deles é meio crítico, o outro fala, cara, larga a mão, vamos junto, para com isso. Ou, não, tá certo, vamos junto, vamos até os presídios, vamos falar junto, mas arranje um amigo que compre uma briga, um grupo de amigos que está contigo, e aí vocês vão conversar com a liderança, vão conversar, vão mostrar o que vocês sentem. E aí, tomar a pancada junta, vai todo mundo junto se curar. Avançar juntos, vai todo mundo junto. Então, essa parceria entre os jovens é importante. Não existe só uma ligação. A igreja ela precisa de todo mundo se comunicando. E aí que tá. Precisa aprender a conversar uns com os outros também. Certo? Então, assim, eu tenho muitos potenciais, mas são individuais, não dá, tem que estar conectado. Por mais que isso doa, né? Mas essas N conexões também te ajudam a parar um pouco as tuas próprias pontas, né? Sempre vai ter o mais rápido, o mais lento, o mais tradicional, o mais moderno, um doidinho. Então, assim, um grupo é importante para isso, né? A linha de autoridade é o fator da bênção, mas a conexão, as amizades, você precisa de amigos, sabe por quê? Quando você vai fazer uma besteira, o teu amigo vai botar o pé em você e falar, você está fazendo besteira, cala a boca, se arrepende. Né? Ou quando você for chorar, ele vai te abraçar. Ou quando você está passando por uma situação, ele vai, eu estou aqui do teu lado, eu estou aqui nas tuas costas, vamos embora. Então, isso também ajuda a dissipar essa questão mais de crítica, porque você está dentro de um ambiente verdadeiro de amigos. Você precisa disso. Imagina, você está no exército, você está no batalhão. Hoje a gente está no Avança Jovem, no Fábrica, no Posso Orar por Você, às vezes na comportagem, ou às vezes está em casa, ou às vezes está nas conferências, ou às vezes está nas suas reuniões online. Você precisa olhar para o teu flanco esquerdo e direito e saber que quem está do teu lado é teu amigo, que vai com você até o final, que vai passar com você as tuas dificuldades, que quando você está pensando em desistir, ele que, né, o amigo ou a amiga, não, vamos lá, vai, é mais um passo. Então essa conexão mais energética também ajuda, sabe? Não é uma receita, não é uma instituição, é a igreja. É a igreja do Deus vivo, é a assembleia dos primogênitos, é diferente, é a vida que tem que... Então, assim, ajuda muito fazer as amizades na vida da igreja. Amém. Isso aí. Irmão Roberto traduzindo aqui, o nosso sentimento que pega dele é o seguinte, que tem o tempo do sim, né? E tem o tempo do não, e tem o tempo que você também está certo. E que Deus quer tratar você de alguma maneira, a gente não sabe porquê, e Deus vai tratar, né? E o irmão André falou agora que o sentimento é a gente ter amizade, né, na vida da igreja, né? Tem irmãos que podem ser modeladores para nós, né? A gente é muito impossível, mas o irmão modela, né? Traduzindo aqui, né, para linguagem de Manaus, né? Larga de leseira, né? Aí, larga de leseira, né? Larga de leseira, meu irmão. Larga de leseira, vamos avançar, vamos ser simples, né? Acho que a grande tradução disso é porque quando as pessoas ficam um pouco complicadas, né? Aí a gente ajuda elas a voltar à simplicidade, né? Você vê aqui com o Jeremias muitos anos, né? E quando eu caía na leseira, o Jeremias me ajudava. Quando ele caía na leseira, eu ajudava ele. A gente serviu 5 anos juntos, né, Jeremias? Eu acho que é isso, né? Você desenvolver irmãos e amigos, né? Companheiros espirituais para poder avançar. Sim. Amém. Gostei muito dessa parte aí, né? É importante a simplicidade, né? Porque no momento de negócio pegar fogo, né?
quem é descomplicado, quem é simples, é que vai ter a oportunidade de abrir o jogo, né? Então, essa parceria, inclusive que o irmão Pedro falou nesses dias, uma comunhão conosco, foi aquela intimidade, né? Aquela, fuge agora a palavra, né? Aquela cumplicidade, ele gosta Cumplicidade. dessa palavra, cumplicidade, né? Entre nós. E não é fácil, porque a cumplicidade, inclusive a gente está falando com um casal, né? Daqui da vida da igreja, irmãos de muitos anos, tem 45 anos morando juntos, se conhecendo, vivendo. Então, eles já têm um nível de cumplicidade que eles, de olhar um para o outro, eles já sabem o que um quer, né? Mas isso aí se constrói, né? Então, é importante saber que como jovens e como líderes, e como nós precisamos construir essa cumplicidade, né? Com a nossa liderança, com os irmãos que estão na frente, com os irmãos que estão levando o encargo. E isso me fez lembrar de Paulo e Timóteo, né? Paulo chegou a expressar, por um lado, Paulo teve muitos cooperadores, grandes cooperadores, mas ele se referiu na Bíblia especificamente de um deles, que foi de Timóteo, né? Porque Timóteo não simplesmente era cooperador, ele seguia a palavra profética de Paulo e acompanhava também o procedimento, acompanhava de perto o apóstolo Paulo. Então, eu acho que não foi fácil, né? Eu analisando um pouco aqui, não foi muito fácil para Timóteo, né? Chegar a esse nível de cumplicidade com Paulo, porque Paulo é exigente, né? No início, bem no início, ele desistiu de João Marco, né? Ele descartou logo, né? E assim, muitas vezes, os irmãos responsáveis, os irmãos que estão na frente, eles tratam com os jovens, né? Quando o jovem tem fraqueza, quando o jovem não aguenta, quando o jovem tem as suas leceiras, como os irmãos já falaram, né? Mas a importância, a simplicidade de Timóteo, ela veio da palavra, da pureza da palavra, né? De uma pessoa que desde a infância soube essa sagrada escritura, né? E pelo fato de não ter um pai também, de ser renomeado na Bíblia, eu acho que Timóteo é uma pessoa muito simples, um jovem muito simples. Ele chegou a ser, para mim, um melhor companheiro, mais do que um cooperador, um cúmplice na obra com o apóstolo Paulo, né? Que o Senhor possa criar em meio de nós, né? Esse nível de simplicidade, de pureza por meio da palavra, que nós possamos sempre ter um coração para criar essa cumplicidade entre nós, né? E eu me lembrei também de um versículo do Cântico dos Cânticos que disse, amada, disse para as pessoas, cadê meu amado? Onde que está ele? Não... Aí ele fala, se tu não sabe, então vai e segue as pegadas do rebanho. Querido jovem, querido adolescente, quando às vezes ele não consegue encontrar uma maneira certa, é melhor ser simples e seguir o rebanho, amém? Seguir os outros. E é isso que nós temos que entender. Nós temos um profeta, nós temos um falar de Deus, nós temos... a nuvem está conosco, nós simplesmente precisamos ser simples e seguir aquele que está à frente de nós, levando a obra do Senhor, amém? Amém. Queria fazer uma pergunta aqui para os irmãos que tem também a tona, né? Porque os jovens, eles têm esse ímpeto, têm essa capacidade, têm essas forças, mas sempre é como essa oscilação, né? Como fazer para que os nossos jovens, nossos adolescentes, eles possam se manter sempre engajados, comprometidos, né? Encorajados o ano inteiro, porque vem conferência, eles ganham um gás, ganham uma força. Passou a conferência, vem aquele vale, né? Então tem essa vida de vales e montanhas. Como fazer para que os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles possam sempre permanecer naquele encargo, naquele encorajamento, naquele engajamento durante o ano inteiro, né? Esse é o grande responsabilidade mesmo dos serviços de jovens das regiões, né? Então, vai acontecer, certo? Alguns vão esfriar, alguns vão se engajar por um certo tempo. 100% do ano, todo mundo, é difícil. Mas o que nós temos prática é sempre aproximar, durante o serviço de jovens do ano, os nossos jovens do coração do nosso profeta. Como? Com as palavras, alimentando, ouvindo,
engajando, mesmo que nos grupos familiares esses anos virtuais foram difíceis, mas sempre a palavra é o que fortalece, é a palavra que conecta, é a palavra que leva toda uma geração à frente. Então, se a gente continuar como você, né, vocês que estão aí, líderes de jovens, próximos do coração do nosso profeta, ouvindo todas as semanas, anotando, ruminando, compartilhando, porque assim, a palavra profética ela é grande, cada semana é muita coisa. Então nós temos a oportunidade de, calma, pega um pouco e distribui, pega um pouco e alimenta. A gente tem também, no caso de jovens, aquela live 110%. A live 110% também é para isso, para pegar essa palavra como alimento. Então, a maneira certa é sempre alimentar, cuidar com paciência, tem que ter bastante carinho. Não é uma coisa assim, nós temos que mostrar nenhum resultado para ninguém. A gente não tem que ter um serviço de jovens para ficar promovendo como tal, melhor, não. É a palavra, alimento, é constância, é ouvi-los, é entendê-los, mas sempre suprir com a palavra, não com as nossas opiniões, muitas vezes. Então, é esse falar que muda uma geração. É essa palavra que prepara uma igreja para a vida do Senhor. E aí, o serviço de jovens não é desconectado da vida da igreja. Isso é interessante. Não é porque agora o serviço de jovens opera de um jeito e a igreja opera de outro. Na verdade, não. Ele tem que estar envolvido nos assuntos da igreja, nas reuniões da igreja, na coordenação das reuniões da igreja, nas pregações, nos assuntos de, sei lá, terceira idade, adolescente, jovem, criança. E ele então envolvido, claro, nem todo mundo é igual, nem todo mundo vai participar de tudo, mas todo mundo tem um lugar. Alimentado, cuidado, com carinho, e aí ele multiplica isso. Então, assim, é uma coisa de muita paciência, a gente tem que depender muito do Senhor, cada ano é diferente. Ajuda muito você ter um tema a ser trabalhado no ano todo. Então, você está ouvindo a palavra, você está sentindo o coração do irmão Pedro, você está sentindo o coração dos irmãos que estão à sua frente, você está vendo para onde vai apontar, congela, traça um plano de alimentar, seguir o falar profético aí, sempre alimentando e praticando. Sempre está, as duas mãos são importantes, a palavra e a obra, sempre juntos, sempre levando, sempre seguindo de perto. Certo. Amém. Uma pergunta que o Jeremias fez, né? Ele falou assim: como manter os jovens, os adolescentes, né? Sempre lá em cima. Mas, então eu entendi o seguinte, né? Você está falando como quem cuida, quem serve, quem está, né, servindo os jovens adolescentes pode conseguir fazer isso. Qual que seria a fórmula, né? Então, o que eu queria dizer para aqueles que cuidam, para aqueles que servem, né, adolescentes e jovens, eu gostaria de dizer para vocês, não se desanimem, vai acontecer. Você vê o Timóteo, né, o filho na fé de Paulo, o Timóteo, ele estava desanimado. Então você vê o Paulo, e é interessante, porque o Paulo estava na cadeia, preso, o Paulo precisando ser ajudado, ser encorajado, mas no final, ele mesmo preso na cadeia, ele tem que abanar o fogo do Timóteo, né? Então, gente, faz parte do nosso serviço, né? Animar, ajudar. Então, eu queria dizer para vocês, né, que não desanimem quando, às vezes, aqueles que a gente está ajudando, está servindo, eles nos decepcionam, às vezes eles dão umas baixadas, né? Tá? De certa forma, isso é normal, é comum. O André até mencionou aí, gente, ninguém está todos os dias, o tempo todo, bem. Tá? Isso, assim,
não existe, tá? A gente é humano, tem muitas situações, então a gente oscila. Claro, com jovem e adolescente, essa oscilação é maior, né? Um dia você está lá assim e fala, a minha vida é do Senhor, eu estou... né? Às vezes, no outro dia, na outra semana, fala assim, eu não quero saber de nada, eu vou curtir a vida, eu nem sei se acredito em Deus, quer dizer, às vezes, acontece isso, acontece essas oscilações, a gente tem dia que acorda de bom humor, dia não, então, assim, para você que é jovem, para você que é adolescente, eu quero também encorajar você, tá? De você entender que, assim, é normal, às vezes, você passar por esses momentos, né? Por esse ciclo, às vezes está muito bem, às vezes não está tão bem. Mas, quando você estiver lá embaixo, né? Você está assim, meio numa down, ok? Entenda que você tem, como o André falou, amigos. Tá? E isso é muito importante. A gente não tem um viver de aparência. Às vezes a gente quer mostrar que está sempre bem, que está sempre forte, né? E isso nos leva a um viver de aparência, no fim fica uma casca vazia, e de um momento ou outro a gente acaba desmoronando. Então, eu queria dizer para você que você procure ter amigos da vida da igreja, companheiros espirituais, com quem você pode se abrir, você pode falar das suas dificuldades, sem medo de ser criticado, de ser condenado, né? Os amigos, eles estão aí para isso. Os amigos, são aqueles que falam a verdade em amor, são aqueles que quando você está caído, ele vai lá, te ajuda a levantar. Então, quando você está bem, construa esses laços, construa essas amizades, né? E aí, quando alguma coisa acontece, você tem alguém que vai lá resgatar você, né? Não sei se nós temos tempo, mas eu gostaria de contar uma pequena historinha. Pode. Tô curioso. Diz que, aconteceu, não lembro qual guerra aí, tinha na guerra soldados que dois eram muito amigos, né? E um deles então foi lá para frente de batalha, só que a coisa deu errado e, na verdade, todo mundo na frente de batalha começou a ser dizimado, começaram a morrer. E ele, né, aqui, mais atrás, ele falou pro capitão dele, falou, olha, eu quero ir lá na frente de batalha resgatar o meu amigo. E aí, o capitão falou, não tem como, não vai, porque nós estamos sendo derrotados e lá na frente já estão todos mortos. Então, o seu amigo também já morreu, não adianta você ir lá, né? Então, mas ele insistiu, o capitão deixou, então vai. Ele foi, e chegando lá, né, o amigo dele voltou, e não voltou com o amigo dele, e o capitão falou, e aí? Ele falou, realmente ele morreu. Eu não te falei que não era para você ir, porque ele já estaria morto? Aí ele disse o seguinte, sim, ele morreu, mas eu cheguei enquanto ele ainda estava nos últimos suspiros. E ele me disse assim, eu sabia que você ia vir por mim. Amém. Né? Então, o amigo, quando a gente tem amigos, a gente constrói essas amizades na vida da igreja, são aqueles que a gente pode contar, pode se abrir, mesmo das nossas fraquezas, dificuldades, e são aqueles que vão estar ali ao nosso lado, que vão nos buscar, né, onde nós estivermos. Então, construa amizades na vida da igreja. Amém. Irmãos, agora para encerrar, né, eu queria pedir para os irmãos, né, terminar aí orando por nós. E antes de vocês orar, vocês deixem uma dica final, assim, um encorajamento para cada um de nós, para cada jovem que está assistindo essa live aí. E aí, ao final, os irmãos podem orar. Amém? Amém. Sim.
Graner, pode seguir, que tá tão bonita essa história que até... Quase que eu choro aqui, rapaz. Excelente anedota, excelente história. Né? Não, vocês sabem, né? Uma das coisas que na adolescência a gente procura, a gente começa um processo de desvincular da família, né? Dos pais, e começa a se conectar com pessoas, a gente valoriza muito as pessoas, né? Então, eu quero dizer para vocês, construa laços, conexões na vida da igreja, né? Eu sempre dizia para o meu filho, olha, no mundo você tem colegas, mas na igreja você tem amigos, né? Então, a gente constrói verdadeiras amizades com os irmãos, com a família da fé. Então, construa esses laços de amizade e vamos juntos nessa batalha. Amém? Amém. 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 A minha dica para a geração final é: assuma a sua identidade. Aceite que você é a sua geração final. Não fica bambeando, colocando um pé entre dois barcos. O senhor está para voltar e você pode influenciar isso. Então, mesmo que você não se julgue adequado, que é uma grande sentimento de muita gente, não tem nada a ver com isso. Abrace a identidade da geração final, viva como a geração final agora no final do tempo e tenha as grandes experiências que o Senhor reservou para você, para a tua vida, para a tua família, para tudo que está para acontecer nesse final de fechamento. Não sei quanto tempo vai demorar esse final, mas que a tua vida seja encaixada com esse trilho, né? Mesmo que você ainda não acredite em você mesmo, mas assuma a sua identidade e siga para frente. Amém. E se você acredita, continue. É isso aí mesmo, vamos junto. E a gente não vai desistir. Amém. O André, sabe que o tema da conferência deles vai ser Estamos em Guerra, é isso aí? Estamos em guerra? Declaramos guerra. Declaramos guerra. É isso aí. Declaramos guerra, né? Então é isso aí. Declaramos guerra. Então a guerra está declarada. E sabe, na guerra não tem neutro, né? Você está de um lado ou você está do outro, né? Então, é isso aí, gente. Todo mundo junto, do lado certo. Amém. Amém, irmãos. Obrigado pela participação de vocês. Que Deus abençoe. Que Deus continue abençoando a nossa conferência. Que a gente possa ter conferência de jovens ano que vem na instância, em nome de Jesus. Conferência Amém. Se eu posso preparar todas essas coisas. Amém? Amém. Amém, irmão André, irmão Roberto. Obrigado pelo encargo, pelo amor, pela disposição, pelo espírito de prontidão para cooperar conosco. Sabemos que o tempo de vocês é muito corrido, vocês têm muita responsabilidade, são pais, maridos, obreiros, irmãos, trabalhadores. E nós, em nome de todos os jovens da região, né, amazônica, agradecemos esse espaço de seu tempo e dos seus corações para compartilhar conosco. Amém? Amamos vocês, amamos o encargo, queremos cada dia nos comprometer, nos engajar nesse encargo de geração santa e geração final. Amém? Amém. Pedimos a bênção de vocês e a oração. Amém. Olha, antes das bênçãos, só queria falar que vocês na conferência, se vocês nos encontrarem, vão falar com a gente. Olha, irmãos, eu vi aquela live, vamos abraçar. Não fica pensando, não, ele não quer falar, não, a gente quer saber de vocês. Então vai lá, mesmo que a gente esteja naquela correria de conferência, vai dar um abraço no Renner, vai dar um abraço no grupo, na equipe de geração santa, vai dar um abraço na equipe de geração final, é importante, tá bom? Essa live está sendo assistida em muitos países, Chile, Venezuela, Peru, então o negócio vai bombar na próxima conferência, amém? É isso aí, vamos lá. Pela tecnologia. Amém. Eu espero o Roberto vir no Amazonas, em Manaus. O Roberto vem aqui em Manaus, hein? Comer a iguaria de Manaus, a formiguinha aqui do Amazonas. Um abraço, irmão André. Deus abençoe. Obrigadão. Jesus é o Senhor. Um forte abraço. Aleluia. O Senhor abençoe vocês. Amém. Um abraço. Amém.